Então, pessoal, esse aqui é um circuitinho que eu separei para a gente poder aplicar, né, as leis de Kirchhoff, tá ok? Então, vejam, é um circuito constituído por 3 símbolos de baterias, né? E nós vamos ter aqui, né, um conjunto de 6 resistores, tá ok? Trata-se de um circuito misto, tá? Não é trivial. E aí nós vamos utilizar esse circuitinho aqui para a gente aplicar as chamadas leis de Kirchhoff. Bom, então, quem são as leis de Kirchhoff, né? Então, quando a gente olhar para um circuito, nós precisamos verificar se esse circuito tem algum nó e verificar também quais são as malhas, né, que estão associadas a esse circuito. O nó é um ponto onde ocorre a divisão da corrente no circuito e a malha é cada uma das possibilidades de caminho pelo qual a corrente elétrica pode circular, ok? Então, se a gente olhar para esse nosso circuitinho aqui de exemplo, a gente pode identificar de cara, né, a existência aqui de 2 nós. Aqui a gente tem um nó, este aqui, né, e a gente tem aqui embaixo, né, a presença de outro nó. Então, é um circuito que apresenta 2 nós. Com relação às malhas, né, o que nós vamos ter aqui? A malha é a seguinte, veja só, a malha é a possibilidade de caminho para a corrente circular no circuito. Então, veja, se você pegar esse primeiro trecho aqui do nosso circuito, né, a corrente elétrica pode circular por ele. Então, essa corrente elétrica, podendo circular por esse primeiro trecho, indica que esse primeiro trecho aqui do circuito corresponde a uma malha, que eu vou chamar aqui de malha 1. Beleza? Da mesma forma, a corrente elétrica pode circular por esse segundo trecho aqui do circuito. Então, este segundo trecho aqui do circuito representa também uma malha. E nós podemos chamar essa malha de malha 2. Agora, nada me impede de considerar todo o circuito, né, como sendo uma possibilidade de caminho para a corrente passar. E aí nós temos, considerando todo o circuito, a gente tem então que essa possibilidade de caminho corresponderia à malha 3. Então nós temos aqui um circuito onde a gente pode identificar 2 nós, né? Está aqui o primeiro nó, está aqui o segundo nó, e aí nós temos também a possibilidade de 3 malhas, ok? Muito bem. Então, identificados, né, os nós e as malhas do nosso circuito, nós vamos relembrar aqui rapidamente quais são as leis de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas. Então, vamos imaginar que a gente tem um nó onde a gente possua conectado a ele, né, por exemplo, 3 condutores. O que nós vamos ter? A gente vai ter aqui, eu vou representar aqui uma corrente I1, tá ok? Aqui eu vou ter uma corrente I2 e aqui eu vou ter uma corrente I3. Reparem o seguinte, a corrente I1 é aquela que está chegando no nó, ela está indo para o nó. A corrente 2 é aquela que está saindo do nó e a corrente 3 também é aquela que está saindo do nó. Uma das leis de Kirchhoff diz o seguinte, né, que em qualquer nó, a soma das correntes que saem é sempre igual à soma das correntes que chegam. Na verdade, essa lei de Kirchhoff nada mais é do que uma aplicação da propriedade da conservação da carga elétrica. A carga total que chega em um nó tem que ser igual à carga total que sai do nó, ok? Então, olhando para esse nó aqui de nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, que a corrente I1 seria a soma das correntes I2, né? A corrente I1 seria, desculpa eu escrevi errado aqui, a corrente I1 seria a soma das correntes I2 e I3. Então, isso é o que diz a lei dos nós, tá ok? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem do nó. E existe também a lei das malhas, né? O que diz a lei das malhas? Quando você percorre uma malha de um circuito, você tem que
a soma total das diferenças de potencial que você encontra no circuito ao percorrer a malha, essa soma de potencial, quando você parte de um ponto e volta no mesmo ponto, essa soma tem que dar zero. A gente sabe que a diferença de potencial ela existe entre dois pontos. Se você considera o mesmo ponto, essa diferença de potencial não existe, então ela é zero. Então a ideia é essa: quando você percorrer uma malha, a soma das diferenças de potencial encontradas nessa malha, quando eu sair de um ponto e voltar nesse mesmo ponto, essa soma de diferença de potencial vai ter que dar zero. Beleza? Então nós vamos usar essa lei das malhas para a gente poder analisar o circuito. Só que para analisar o circuito a gente tem que seguir uma regra. Que regra é essa? Quando eu estiver percorrendo o circuito, quando eu estiver fazendo, né, a circulação pelo meu circuito, se eu encontrar no meu caminho um resistor, eu vou ter que prestar atenção na seguinte regra. Se eu passar pelo meu resistor, ou seja, se no meu percurso pelo caminho eu passar por um resistor no mesmo sentido da corrente que passa por ele, eu vou registrar a minha passada pelo resistor como sendo uma queda de potencial, uma queda de tensão, um menos RI. Por que menos RI? Lembre-se que V é RI, então a diferença de potencial é igual ao produto RI. Então eu registro, tá, a queda de potencial no meu resistor pelo produto RI. Quando que eu vou registrar menos RI? Quando eu passar no resistor no mesmo sentido da corrente. Se por acaso eu passar no símbolo do resistor, ok? De tal forma que o meu percurso, o meu sentido de movimento seja oposto ao sentido da corrente que passa pelo resistor, eu vou registrar a minha passagem no resistor como um mais RI. Não uma queda de potencial, mas um aumento de potencial. Ok? Da mesma forma, nós vamos passar pelos símbolos de bateria, né? Então, se no meu sentido de movimento, na minha passagem, na minha caminhada pelo circuito, eu atravessar o símbolo de uma bateria do polo negativo para o polo positivo, eu vou registrar a minha passagem pela bateria por um mais V, ok? É como se a minha bateria fosse um gerador. Agora, se no meu caminhar pelo circuito eu passar pelo símbolo da bateria de tal forma que eu atravesse esse símbolo do mais para o menos, né, o sentido do meu movimento for do mais para o menos, eu vou registrar a minha passagem na bateria por um menos V. É como se eu considerasse a bateria como um receptor, ok? Eu vou caminhar pelo circuito. Passei no resistor no sentido da corrente, menos RI. Passei no resistor no sentido contrário da corrente, mais RI. Passei numa bateria do menos para o mais V. Passei numa bateria do mais para o menos V. Ok? Então é isso que a gente vai fazer para percorrer as malhas do meu circuito. E aí nós vamos então dessa maneira aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito aqui. Então vamos lá, vamos resolver o circuito. A primeira coisa a fazer é a gente determinar, né, qual é o sentido da corrente em cada trecho do meu circuito. Essa escolha ela pode ser aleatória. Você pode ter alguns fatores que podem te influenciar na escolha. Por exemplo, a bateria maior, de maior tensão. Você pode considerar também, né, quaisquer fatores. Mas normalmente essa escolha ela é no chute, ela é aleatória. Vale lembrar apenas que você tem que respeitar a primeira lei de Kirchhoff. Nós temos que ter corrente saindo e corrente entrando no nó. E aí eu destaco mais uma vez que os nós estão aqui, ó. Nós temos um nó aqui e outro nó aqui. Então vamos representar aqui o sentido das correntes nesse circuito. Eu vou pegar a bateria aqui, ó, maior, e eu vou escolher que a corrente vai atravessá-la aqui, ó, nesse sentido. Tá ok? Então aqui, ó, eu vou chamar essa corrente aqui de I2. É uma corrente que vai de baixo para cima, digamos assim.
Então, escolhido aqui o sentido da corrente 2 para cima, eu vou dizer que a corrente I1, que passa por esse primeiro trecho aqui do meu circuito, eu vou representar essa corrente I1 aqui para baixo, ok? Tá? Então, vou aqui, ó, a minha corrente I1. Então, vejam que quando eu representei o I1 e o I2, muita atenção, a I2 está chegando nesse nó aqui de cima. E a I1, por sua vez, está saindo deste nó. Então, nós já temos corrente chegando e corrente saindo. Então, eu não preciso de ser muito criterioso e nem cauteloso para representar a corrente 3. Eu vou dizer que essa corrente 3 também, ela vai passar aqui nessa bateria, no sentido de cima para baixo. Então, está aqui a minha corrente 3. Então, essa corrente 3 também vai estar saindo desse nó aqui de cima. Então, olha que bacana. Nós temos a corrente 2 chegando nesse nó aqui de cima, a corrente 1 saindo dele e a corrente 3 saindo dele. De acordo com a lei dos nós, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Portanto, eu posso dizer, sem medo nenhum, que a corrente I2 ela é a soma das correntes I1 e I3. Então, isto aqui, ó, é a aplicação direta da lei dos nós. Tá ok? Então, apliquei a lei dos nós no meu circuito. E eu vou levar esse sentido da corrente até o final da resolução dessa questão. Ok? Agora eu vou indicar as malhas e o sentido de percurso nas malhas. Antes de indicar as malhas, eu vou encher esse meu circuito de pontos e vou identificar esses pontos. Então, por exemplo, vou colocar aqui um ponto e vou chamar esse ponto de ponto A. Aqui eu tenho um ponto B, que é o nó, né, que a gente está analisando. Aqui eu vou ter um ponto C. Aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de D. Aqui eu tenho um ponto E, que é outro nó. E aqui eu vou ter um ponto F. Então eu vou escolher aqui duas malhas. Cada trecho, cada pedacinho desse circuito aqui, ó, eu vou chamar de malha. Então, se eu chamar cada pedaço desse circuito de malha, eu vou ter aqui as seguintes malhas. Eu vou ter uma malha que eu vou identificar aqui, ó, como sendo a malha A, B, E, F, A. Que diacho de malha que é essa, né? Essa malha A, B, E, F, A corresponde a esse primeiro trecho do circuito aqui, ó, tá ok? E eu vou percorrer esse trecho do circuito no sentido que eu estou indicando aqui com esse círculo vermelho. Então aqui eu tenho a minha malha 1, tá ok? A minha malha 1, A, B, E, F, A. Então vou sair do ponto A e para o ponto B, ponto E, ponto F, ponto A. E eu vou indicar como minha segunda malha esse outro trecho aqui do meu circuito, tá ok? Então aqui vai ser a minha segunda malha, a malha 2, tá ok? Então eu vou representar essa malha aqui embaixo, tá ok? A malha 2, pela seguinte denominação, né? É a minha malha B, C, D, E, B. Então, o que está indicando com isso? Né? Que eu vou sair do ponto B, passar pelo C, vir no ponto D, no E e voltar ao ponto B. Então está aqui a minha malha 1 e agora aqui embaixo eu acabei de indicar a minha malha 2. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou circular, eu vou caminhar aqui pela minha malha 1 e toda vez que eu passar no resistor de uma bateria eu vou registrar a minha passagem utilizando esta regra que eu acabei de colocar aqui em cima, que nós já comentamos. Então vamos lá. Partindo do ponto A e indo para o ponto B, eu vou passar aqui em cima do resistor R1. Note que eu vou passar no resistor R1 em sentido contrário à corrente, porque a corrente é de B para A e eu estou indo de A para B. Quando eu passo num resistor em sentido contrário à corrente, eu registro a passagem nele como sendo mais RI. Esse R é justamente o valor da resistência do meu resistor.
Então, automaticamente, eu vou registrar a passagem no resistor R1 como sendo R1 e 1. Positivo, porque eu estou passando em sentido contrário à corrente. E veja que para ir de B para E, eu vou passar numa bateria e num resistor, que é o resistor R3. Na bateria, eu vou estar descendo, então eu vou passar na bateria do polo mais para o polo menos. Eu vou estar atravessando a bateria do mais para o menos. Quando eu atravesso uma bateria do mais para o menos, ok? O que eu faço? Eu indico a passagem nessa bateria como sendo menos V. Então eu vou indicar aqui, ó, vou colocar aqui para ela menos V2, que é essa bateria que está aqui. Continuando o meu caminhar pelo circuito, eu vou chegar no resistor R3. Repare que a corrente 2 no R3 é para cima e eu estou caminhando para baixo. Então eu vou passar no resistor R3 no sentido contrário ao da corrente. Então eu vou registrar a minha passagem como sendo um mais R3 e 2. No ponto E, eu vou passar para o ponto F e vou ter que passar no resistor R6. Veja que a corrente I1, ela está passando aqui nesse ramo do circuito para baixo, então ela vai atravessar o resistor R6 nesse sentido. Repare bem, eu vou estar atravessando o resistor de E para F, a corrente é de F para E, então é sentido contrário à corrente que eu vou passar. Então vou registrar aqui mais R6 e 1. E por fim, ao ir de F para A, eu vou passar no resistor R4 e vou passar na bateria V1. O R4 eu vou estar atravessando ele contra a corrente. Então, um mais R4 e 1. E na bateria V1, eu vou estar atravessando essa bateria, passando por ela do lado menos para o lado mais. Então, eu vou considerar essa bateria como sendo, portanto, um gerador. E aí eu vou ter aqui um mais V1. A soma disso tudo, como eu voltei no mesmo ponto, eu vou ter como diferença de potencial 0. Se a gente vier aqui substituir alguns valores, né? Por exemplo, o resistor R1, ele tem 30 ohms. Então eu vou ter 31 menos o V2 é 150 volts. O R3 é 5 ohms. O R6, né? Ele vale 2 ohms. O R4 vale 3 ohms. E o V1 vale 50 volts. A soma disso tem que dar 0. Então, esta aqui, ó, é a expressão matemática que nasce quando eu aplico a lei das malhas nessa primeira malha que nós temos aqui. Agora eu vou aplicar de novo a lei das malhas nessa segunda malha que eu tenho aqui, ó. Tá ok? Então, saca só. Nós vamos sair do ponto B, porque a minha malha agora é BCD, é B. Nós vamos sair do ponto B e vir para o ponto C. Quando eu saio de B e venho para C, nós vamos atravessar o resistor R2, tá? De 10 ohms, no mesmo sentido da corrente I3. Então eu vou indicar a passagem no resistor R2, tá? E aí nós vamos ter aqui, ó, um menos R2 e 3, tá ok? Bom, passei pelo resistor R2, agora eu vou atravessar a bateria V3. A corrente I3 é para baixo, tá ok? Eu vou estar passando aqui para baixo. Quando eu passo para baixo, eu vou atravessar a bateria V3 do polo positivo para o polo negativo. Então eu vou registrar a minha passagem aqui como se a bateria fosse um receptor. E veja, então vou registrar aqui como sendo um menos V3, tá ok? E aí, ao passar pela bateria, eu vou encontrar o resistor R5. Eu vou estar passando nesse resistor de cima para baixo e veja que a corrente I3 é no mesmo sentido. Então, eu vou registrar a passagem no resistor R5 como menos R5 e 3. E agora eu vou continuar meu caminho. De D para E não tem nada aqui no meu circuito, ó, a não ser o condutor. O condutor a gente não considera como tendo sobre ele uma queda ou um ganho de potencial. Então você passa e ignora esse condutor. Chegamos no ponto E, vamos voltar para o ponto B.
Então eu vou encontrar aqui o resistor R3, tá? Eu vou passar aqui para cima e veja que a corrente no resistor R3 é para cima. Eu vou passar agora para cima e a corrente é para cima. Então eu vou estar indo no mesmo sentido da corrente. Eu vou registrar minha passagem como menos R3 e 2. E por fim, eu vou atravessar a bateria V2. Como eu estou indo de baixo para cima, eu vou passar do polo negativo para o polo positivo. Eu considero essa bateria como sendo, portanto, um gerador. E aí eu vou colocar aqui, né, um mais V2 para ela. A soma disso tudo tem que dar zero, porque eu saí de um ponto e voltei no mesmo ponto. Substituindo os valores que a gente conhece, o R2 é de 10 ohms, então eu vou ter aqui, ó, menos 10 e 3. O V3, reparem bem que o V3 é de 40 volts, então eu vou colocar aqui menos 40 volts. O R5 é um resistor de 10 ohms, então menos 10 e 3. O R3 é um resistor de 5 ohms, então eu vou ter aqui menos 5 e 2, e por fim eu vou ter um mais V2 que é 150 volts. A gente pode conferir aqui, né? Aqui está o V2, 150 volts. Então reparem que essa expressão aqui gigantesca, né, é resultado, ela é resultante da aplicação da lei das malhas nesta segunda malha. Então eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nessas equações, porque elas estão muito longas, né? E a gente vê que tem termo que está repetindo aqui algumas vezes. Então, por exemplo, nessa primeira equação a gente tem o I1 aparecendo aqui 3 vezes, ó. Nós vamos dar uma concentrada nesses I1s aqui, né? Repare que eu tenho aqui, ó, 31, 2I1 e 3I1, tudo em função de 1. Nós vamos somar essas I1. 31 com 2I1 com 3I1, nós vamos ter então 30 mais 2, 32, com 3, 35 e 1. Então eu juntei todos os termos que tem I1 em um único termo, que é esse aqui, ó. Notem também que nós temos aqui, ó, o I2 só aparece nesses 5 e 2, então mais 5 e 2. E vejam que nós temos menos 150 mais 50. Portanto, nós temos menos 100, ok? E isso aqui é igual a zero. Então, esta aqui, ó, é resumidamente a equação para a malha 1, tá ok? Agora vejam, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na malha 2, vamos unir os termos semelhantes. Então a gente percebe que tem 1 e 3 aqui, e nós temos 1 e 3 aqui, ó, tá ok? Nós vamos juntar esses termos com 1 e 3. Veja, menos 10 e 3 com menos 10 e 3 vai nos dar menos 23. Menos 40 com mais 150 vai nos dar um mais 110. E aí nós vamos deixar aqui de novo, né, o menos 5 e 2. Consequentemente, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então esta aqui, ó, é a expressão matemática para a minha malha 2. Beleza? Então eu tenho aqui, né, para me resolver esse exercício, eu tenho 3 expressões matemáticas. A expressão da malha 1, a expressão da malha 2 e a lei dos nós. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que resolver essas 3 expressões de uma vez só. Para fazer isso, nós vamos utilizar o famoso método de resolução dos sistemas, né, lá da matemática. E aí o que nós vamos pegar? Veja que aqui aparece a corrente 2, a corrente 1 e a corrente 3. Aqui nós temos a corrente I1 e a corrente 2. Aqui nós temos a corrente 3 e a corrente 2. Então aparece aqui nessa expressão corrente 2, aparece aqui nessa expressão a corrente 2 e aparece aqui nessa expressão a corrente 2. Vamos dar um jeito de deixar todo mundo escrito em função dessa corrente I2? Então eu vou pegar essa primeira expressão aqui, ó, que é a da malha 1, e eu vou de novo dar uma ajeitada nela.
deixando evidente, tá? Deixando ali aparecer a corrente I2, tá ok? Eu vou deixar a corrente 1 escrita em função da corrente 2. Então eu vou pegar aqui a minha expressão, tá? Da malha 1, tá ok? Então deixa eu fazer um Ctrl C e eu vou pregar isso aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui agora um Ctrl V. Então essa é a minha expressão para a malha 1. Eu vou expressar essa função em função de 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o meu I1, tá ok? Então eu vou deixar aqui, ó, 35 e 1. E eu vou jogar todo mundo para o outro lado do igual. Então nós vamos ter o menos 100 vai virar mais 100. E o mais 5 e 2 vai virar menos 5 e 2. Então se a gente reparar, eu posso falar que o I1 é igual a 100 menos 5 e 2 dividido por 35. Nós vamos simplificar essa expressão aqui, ó, dividindo todo mundo por 5. Então eu posso falar que o I1 é 100 por 5, 20. 5 e 2 dividido por 5 é I2. E 35 dividido por 5 dá 7. Então essa aqui, ó, é a expressão para a corrente I1 na malha 1. Vamos deixar essa expressão quieta aqui, ó. Nós vamos precisar dela, vamos deixar ela separadinha aqui. Agora eu vou pegar a expressão matemática da malha I2, aliás, da malha 2, né? Deixa eu dar um Ctrl C e eu vou jogar aqui embaixo essa expressão, Ctrl V, da malha 2. Vamos aqui, ó. Vamos deixar também tudo em função dessa corrente I2. Então eu vou isolar aqui o meu I3. O que nós vamos ter aqui na verdade então? Eu vou, ao invés de deixar, né, o menos 23, eu vou jogar ele para lá. Então vai sobrar aqui o seguinte, né, 110 menos 5 e 2, que é igual a 23. Então eu posso escrever aqui o seguinte, né, que 110 menos 5 e 2 dividido por 20, isso aqui vai ser o meu I3. Eu vou dar uma simplificadazinha aqui, dividir todo mundo por 5 de novo, e aí nós vamos ter, claro, que a nossa corrente I3 vai valer o seguinte, 110 dividido por 5, tá? Vai dar 22. 5 e 2 dividido por 5 vai dar I2. E aqui nós vamos ter, então, a nossa 20 dividido por 5, que vai dar 4. Então essa aqui é a minha corrente I3 em função da corrente I2. Então vejam, eu tenho uma expressão da corrente 1 em função da corrente 2. Eu tenho uma expressão da corrente 3 em função da corrente 2. E eu tenho a lei dos nós. A lei dos nós que está aqui em cima. Tá ok? E essa lei dos nós, ela também nos mostra a corrente I2, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente copiar essa corrente, essa expressão da lei dos nós aqui embaixo. E aí nós vamos fazer a seguinte coisa, né? Nós vamos substituir os valores de 1 em função de 2, quer dizer, nós vamos substituir essa expressão aqui na lei dos nós e essa expressão aqui na lei dos nós. E aí nós vamos ver o que vai dar, tá? Então, essa substituição vai ser da seguinte forma. Vamos pegar a lei dos nós. I2 é igual ao I1. Quem que é o I1? Olha aqui o que é o I1. 20 menos I2 sobre 7. Então, eu vou colocar aqui no lugar de 1, e vou colocar 20 menos I2 dividido por 7. Ok? Então, esta expressão aqui, ó, ela está entrando no lugar desse I1. Por quê? Porque eu descobri aqui que o I1 pode ser escrito como sendo 20 menos I2 dividido por 7. Então tá aqui, ó. Agora no lugar desse I3 aqui, ó, eu vou pôr esta expressão que está aqui, ó. 22 menos I2 dividido por 4. Então, eu vou ter aqui, ó, mais, deixa eu colocar isso entre parênteses para a gente não misturar, né? Então eu vou ter aqui, ó, 22 menos I2 dividido por 4. Então vejam, esse parêntese aqui é o I3, 22 menos I2 sobre 4. Esse parêntese aqui é o I1, 20 menos I2 sobre 7. Agora reparem que essa expressão que eu obtive aqui embaixo, ela é toda em função de 2. A única variável
A única grandeza desconhecida aqui é o I2. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver isso aqui, para achar o valor do I2. Ok? Quando nós vamos somar frações, a gente tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 7 e 4 é 28. Então nós vamos ter aqui o seguinte, olha. Eu vou ter aqui que o I2 vai ser igual a 28. 28 dividido por 7 é 4. E eu então vou pegar 4 e multiplicar por 20 menos I2. Mais 28 dividido por 4 é 7. Então eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por 22 menos I2. E aí nós vamos resolver essa expressão. O 28 que está aqui dividindo, eu vou trazer ele para o outro lado multiplicando. Então nós vamos ficar aqui com 28I2, que é igual. Veja, 4 vezes 20 vai dar 80. 4 vezes menos I2, 4I2. Mais 7 vezes 22. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. 154. 7 vezes 2, menos 7 e 2. Agora nós vamos tentar resolver isso. Vou trazer os I2 todos para antes do igual e deixar quem não tem I2 do outro lado do igual, depois do igual. Então vai ficar 28 I2 mais 4 I2 mais 7 I2, isso vai ser igual a 80 mais 154. Se a gente fizer essas contas, 28 mais 4 dá 32, 32 mais 7 são 39 I2. Então nós temos aqui, ó, 39 I2, que é igual a 80 mais 154. 4 com nada dá 4, 5 com 8 dá 13, vai 1, 234. Portanto, o I2 será 234 dividido por 39. 234 dividido por 39. Bom, eu vou arriscar aqui veja, 7 vezes 3 dá 21. 7 é muito, vou riscar um 6. 6 vezes 9 dá 54, vão 5. 6 vezes 3, 18 e 5, olha que bacana, 0. Olha, a corrente I2 tem uma intensidade de 6 amperes. E olha aqui uma informação importante que esse resultado está nos dizendo. A corrente 2, 6 amperes positivos, indica que quando nós escolhemos a corrente 2 aqui para cima, nós escolhemos o sentido correto da corrente elétrica. Quando você encontra a corrente elétrica e ela dá como resultado positivo, indica que a escolha do sentido da corrente está correto. A I2 é para cima. Bom, já que eu sei a corrente 2, nós vamos então encontrar a corrente I1, que é 20 menos I2 dividido por 7. Então, se você pegar aqui, ó, a corrente I1, 20 menos I2 dividido por 7. Olha que bacana quanto que vai ser a corrente I1. Você vai ter 20 menos 6 dividido por 7. 20 menos 6 nos dá 14 dividido por 7. Automaticamente a corrente I1 é uma corrente de 2 amperes. E olha aqui, ó, mais uma vez, estão vendo que a corrente deu positiva? Então isso significa que quando nós colocamos a corrente I1 para baixo, nós acertamos o sentido da corrente, ela é mesmo para baixo. E agora nós temos a corrente I3. Quanto vai valer essa corrente I3? Vamos calcular a corrente 3, uma vez que nós já temos a corrente 2. A corrente 3 é 22 menos I2 dividido por 4. Então, se você pegar aqui agora, né, a corrente I3, vamos lá. A corrente I3 é 22 menos I2 dividido por 4. Então, vamos lá. Quem vai ser o I3? 22 menos 6 dividido por 4.
Só que 22 menos 6 dá 16, dividido por 4. Nós temos aqui uma corrente I3 que vale, portanto, 4 amperes. Caramba, o chute do sentido da corrente I3 também foi certeiro. A corrente I3 é, de fato, direcionada aqui para baixo. Então, nesse nosso circuito, nós temos 3 correntes circulando. A corrente I1, ok? A corrente I1, que passa nesse primeiro trecho aqui do circuito, é uma corrente de 2 amperes. A corrente I2, que passa aqui no meio, nesse trecho aqui, ó, do central do nosso circuito, né, é uma corrente de 6 amperes. E aqui, nesse terceiro trecho, que é a corrente I3, nós vamos ter uma corrente de 4 amperes. Reparem que, usando a lei de Kirchhoff, eu consegui identificar todas as correntes que circulam no meu circuito. I3, 4 amperes, I1, 2 amperes e I2, 6 amperes. Então essa aí é uma aplicação das leis de Kirchhoff. Valeu? Um abraço para todos. É isso aí, pessoal.